Oi, pessoal. Nessa quinzena, a gente vai estudar equações do primeiro grau, tá? Primeiro, nós vamos ver o que é o princípio da igualdade e o princípio multiplicativo da contagem. O da igualdade, eu gostaria que vocês imaginassem que vocês têm uma balança com dois pratos, um em cada lado, tá? E imaginem que vocês têm dois pesos de... vamos imaginar um pacote de 5 quilos de um lado e um pacote de 5 quilos do outro, certo? Significa que essa balança está em equilíbrio, né? Porque tem o mesmo peso dos dois lados. Agora, né? Se vocês virem aqui nessa balança, imaginem que aqui é a balança. Aqui. Então, de um lado vocês têm 5 quilos e do outro vocês também têm 5 quilos. Se eu vir aqui desse lado e botar mais 2 quilos... ela vai baixar, ela vai ficar mais pesada, então ela vai baixar, certo? Esse daqui vai ficar mais leve. Mas se eu botar 2 quilos aqui também, eu vou continuar mantendo o equilíbrio. Isso significa princípio da igualdade. Se eu somar de um lado e somar do outro, vai permanecer igual nos dois lados. Se eu diminuir desse lado ou diminuir desse, também vai permanecer igual. Mas claro que sempre com o mesmo número, ok? Então, se eu falo para vocês assim, ó, x é igual a 18. Se eu botar mais 2 desse lado e mais 2 desse lado, como eu fiz aqui, ó, eu vou ter que x vai ser 20. Significa que eu aumentei o valor do x, não é verdade? Só que o que eu fiz? Eu aumentei de um lado, mas eu também aumentei do outro, ok? Então, eu fiz assim, ó, 2x mais 4 igual a 14, para vocês entenderem, tá? Então, imaginem aqui. Eu tenho mais 4 aqui e aqui eu quero tirar esse mais 4, que tá me atrapalhando. O que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui, mas eu também tenho que tirar daqui. Eu não posso tirar apenas de um lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer menos 4 de um lado. E também vou fazer menos 4 do outro. Aí, a minha igualdade ainda permanece. Aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar 10. Tá vendo? Aí, eu chego nesse valor aqui. Chegando nesse valor, eu entro no princípio multiplicativo da contagem. O que é o princípio multiplicativo? Se eu multiplicar de um lado e do outro por o mesmo número, a equação vai permanecer, tá? É a mesma coisa a balança. Se eu tenho 5 quilos aqui e 5 quilos aqui, e eu quero dobrar esse valor, fazer vezes 2, eu vou ter 10. Mas se eu dobro aqui e dobrar aqui ao mesmo tempo, a balança ainda vai continuar em equilíbrio. Se eu quiser dividir esse valor por 2, eu vou ter 2,5 aqui, eu também dividindo aqui, ela mantém o equilíbrio. Então, esse é o princípio multiplicativo da contagem. O que eu quero dizer com tudo isso? Aqui é a igualdade, tá? Aqui a balança é a igualdade. Então, se eu faço de um lado, eu também tenho que fazer do outro, para permanecer igual, tá? Senão vai dar errado, ok? Então, olha só. Se aqui eu tô dizendo para vocês que 2x é igual a 10, aqui eu tô multiplicando, não tô? Eu quero tirar esse 2 daqui. Então, eu vou fazer o oposto, eu vou dividir. Eu vou dividir por 2 aqui, só que eu também tenho que dividir desse lado. Entenderam? Pra gente manter a igualdade. Então, aqui eu tiro, 2 divide por 2 é 1, e 10 divide por 2 é 5. Pronto, aí eu chego no resultado do meu x. Mesma coisa aqui. Eu quero tirar o 2 daqui, então eu vou dividir de um lado, mas eu também vou dividir do outro. Corta, 18 divide por 2, que vai dar 9. Mesma coisa aqui, só que aqui ele está dividindo. Então, eu vou fazer o oposto da divisão, que é multiplicar. Então, eu vou fazer aqui 2 vezes x divide por 2. E aqui eu vou fazer 2 vezes 5. 2 divide por 2, x. E 2 vezes 5, 10. Se eu substituir aqui, vocês vão ver que vai dar certo, ok? Se eu fizer de um lado apenas, essa igualdade não vai ser mais correta, tá bom? Vai ser uma desigualdade. Vamos lá, então. Tem uma forma mais fácil do que a gente ficar tirando um por um? Tem. É passando, tá, o número para o outro lado. Passando para o outro lado, a gente inverte a operação dele. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos 4x mais 5 igual a 29. Lembra que eu falei que é o oposto? Para eu tirar o mais 5 daqui, eu tenho que fazer
menos 5. Então, o que que eu faço? Eu tiro ele desse lado e transfiro ele para o outro. Vai ficar menos 5. Aí, ele não existe mais aqui. Aí, eu vou resolver. 29 menos 5 fica 24, ok? Esse 4, ele tá multiplicando desse lado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transferir ele para o outro lado. Ao invés de multiplicar, ele vai dividir. 24 divide por 4, que vai dar 6. Então, o resultado dessa equação é 6. Vamos de novo. Menos 6, ele vai para o outro lado. Ao invés de ser menos, vai ser mais. É mais fácil assim, né, pessoal, do que ficar fazendo dessa forma. Então, vai ficar 24 mais 6 dá 30. Copia aqui. Aqui tá sendo multiplicado, então, nós vamos pegar esse 3 e vamos passar para o outro lado, dividindo, ó. X vai ser igual, 30 divide por 3, que vai dar 10. Pronto. Isso aqui é prática, tá, pessoal? Fazendo, a gente vai pegando a prática, é moleza. Primeiro aqui a gente tem que diminuir, né? 5x menos 2x, eu vou ficar com 3x. 18 mais 9 vai me dar 27. Vocês também podem pensar, né, pessoal? 3 vezes quanto dá 27? 9. Ou passa dividindo, ó. Que vai dar 9 do mesmo jeito. Aqui, nós sempre temos que manter letra de um lado, número do outro da igualdade. Então, aqui, essa letra tá do lado errado e esse número tá do lado errado. Então, nós vamos inverter as posições, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Vou pegar esse menos 4 e vou passar pra cá como mais. Aí, eu tiro. Eu vou pegar esse x, ele é positivo, ele tá somando, então, eu vou passar ele pro outro lado, menos x. Agora, eu vou copiar embaixo. 2x menos x é igual a 10 mais 4, que é 14, né? 2 menos 1 é 1. Então, é x igual a 14. Fechou? E quando nós temos números dentro aqui, ó, de um parênteses, nós temos que pegar o número de fora e multiplicar pelo primeiro e depois pelo segundo, tá? Então, nós vamos fazer 2 vezes 3, 6. Copia o x. Só multiplica número por número. Boto mais. 2 vezes 4, 8. Boto igual, 20. Ok? Vai ficar 6x. Esse 8 aqui, ele vai passar menos 8, certo? Então, 20 menos 8 vai sobrar 12. Esse 6 passa dividindo. Então, vai ficar x, 12 divide por 2, que vai dar... Ai, desculpa, aqui é 6, perdão, já dei a resposta. 12 divide por 6, que vai dar 2. Fechou? Mesma coisa aqui, multiplica pelo primeiro, multiplica pelo segundo. Então, primeiro a gente multiplica só por esse. 3 vezes esse valor, significa que é 3 vezes 2, 6. Bota o x. Menos, então, menos aqui. 3 vezes 4, 12, igual a 6. Tranquilo? Esse menos 12, ele vai para o outro lado. Ao invés de menos, ele vai mais. Então, fica 6x é igual 6 mais 12, 18. Esse 6 passa para o outro lado, dividindo. De novo, eu dei a resposta antes. X é igual 18 divide por 6, que vai dar 3. Fechou? Pratiquem bastante, façam os exercícios lá devagar, com calma, depois olhem a correção, ok? Agora, a gente vai ver uns probleminhas envolvendo a equação do primeiro grau. Dada a equação, 3 vezes 1,4 menos x mais 5x menos x menos 4,8, determine o valor de x. Então, olha só, a gente tem essa equação aqui. Não se desesperem, porque tá cheio de número, cheio de letra, tá? Vamos fazer aqui embaixo, copiar só ela. Esquece a pergunta. Ele só quer o valor do x, que é o mesmo que a gente estava fazendo agora. Então, é uma equação, ok?
Nós vamos multiplicar aqui. Então, vamos lá. 3 vezes 1,4. 1,4 vezes 3. 4 vezes 3, 12, vai 1, dá 4,2. Então, vamos botar aqui embaixo. Menos 3 vezes x, 3x. Copia o resto, deixa aqui, já tá tudo bonitinho, ó. Agora, lembra que quando a gente tem um menos na frente de um parênteses, ele vai inverter todo o sinal de dentro? Então, o menos ele inverte. O que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Então, aqui é mais, vai ficar menos x. Aqui é menos, vai ficar mais 4,8. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Vou primeiro reduzir aqui, tá? 4,2. 5 tira 3, sobra 2x. Pronto, ó. Agora ficou muito melhor do que estava. Nós vamos passar letra para um lado e número para o outro, ok? Então, nós temos 2x, permanece. Menos 1x passa para o outro, fica mais x, ou mais 1x. Permanece. Tá positivo, tá somando, a gente passa como negativo. 2x mais 1x fica 3x. 4,8 menos 4,2 fica 0,6. Tá multiplicando, ele vai passar dividindo. 0,6 dividido por 3. Vamos relembrar como faz isso? Primeiro, a gente iguala as casas, né? Ó, corta a vírgula. Então, eu tenho 6 dividido por 30. A gente sabe que não dá. A gente empresta um zero, bota um zero aqui e vai dar 2. Então, x é igual a 0,2. Essa é a resposta da primeira questão. Primeiro problema. Na B, na equação y menos 3 vezes x mais 4 vezes y menos 5 igual a menos 3x, temos x igual a 2. Qual é o número que expressa o valor da letra y? Então, nós vamos copiar primeiro a equação y menos 3, e aonde for x, a gente vai botar o número 2, vezes 2, copia o restante, menos 3 vezes 2 de novo. Agora, vamos resolver o que dá pra gente resolver aqui. Esse 2, ele tá multiplicando tudo aqui dentro, então, é 2 vezes y, 2y, menos 2 vezes 3, 6, mais 4 vezes y, mais com menos 4 vezes 5, 20, igual menos 3 vezes 2. Pronto. A gente vai resolver y com y. 2 mais 4, 6y. Menos 6 com menos 20, mantém o menos e soma. Menos 20 com 6 vai dar menos 26. Pega esse menos 26 e passa para o outro lado como mais 26. Então, nós vamos ter 6y igual a 20. Esse 6 está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo, ó. Então, nós temos que y é igual a 20 dividido por 6. Vamos fazer aqui. Vai dar por 3, 6 vezes 3, 18. E vai continuar dando 3, né? Então, vai dar uma dízima periódica. Pronto. Fechou. Esse tracinho significa que o 3 está repetindo, ok? E aqui, pessoal, ó, é só para vocês prestarem atenção. Quando a gente fala em conjunto universo, por exemplo, eu quero uma solução da equação onde o resultado, a solução, o conjunto universo, seja apenas números naturais. Então, só pode ser aqueles números que estão lá no conjunto dos naturais, tá? Números inteiros positivos. Se eu falo que são números reais, significa que são todos os números. Pode ser fração, pode ser com vírgula, tá? Positivo, negativo. Se eu falo que são os números racionais, aí são só os números que a gente pode escrever em forma de fração.
Então, algumas raízes, elas não podem, algumas raízes quadradas, por exemplo, ou números que nunca terminam e não se repetem, não tem período, tá? Números inteiros, vocês já sabem, positivo e negativo, e números naturais. Quando a gente fala em resolver uma equação, significa determinar todas as soluções para o conjunto universo considerado, que eu acabei de falar. Quando nós falamos em equações equivalentes, a gente está falando em a gente está falando em igualdade. Significa que o resultado dessa daqui é equivalente a essa, eles têm a mesma solução, o mesmo resultado. Vamos provar isso. Nós temos 6x, esse menos 12 vai passar para cá como mais, 6 mais 12, que vai dar 18. Tá multiplicando, esse daqui passa dividindo. 18 divide por 6, a solução dessa equação é 3. Agora, vamos ver essa. Fica menos 8, 20 tira 8, sobra 12. Tá multiplicando, passa dividindo. 12 divide por 4, que vai dar 3. Também é 3. Significa que essas duas equações, elas são equivalentes. Ok, pessoal? Façam os exercícios com calma, tá? Depois assistam a correção para depois responder a atividade, a avaliação, formulário, ok? Abraço. Dúvidas me chamem lá no Classroom ou no WhatsApp. Se cuidem.